Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Colapso globalista na Europa, que é o coração, que é o QG desta estrutura, que são, de fato, uma das camadas de poder dessa organização transnacional, espúria e ilegal, que tem sede nos Estados Unidos, no complexo industrial militar, além das agências com células também, obviamente, das agências de inteligência e nas empresas contratadas de defesa. Esta é a ADS, uma mega estrutura com vários tentáculos no mundo, em várias instituições diferentes. Colapso globalista na Europa. O Key, vocês conhecem ele, né? O Stammer, chanceler britânico à beira da renúncia enquanto loirão desmonta o império. Susan Kokinda, ela que é uma senhora muito inteligente, que tem visão além do alcance. E está aqui a fonte para vocês. O primeiro-ministro britânico, é bom salientar também que nos artigos postados na nossa revista digital tem todas as referências e fontes. Pois bem, a primeira, vocês podem ler e conferir tudo. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está sob forte pressão e, segundo fontes próximas ao gabinete, deve anunciar, né, pelo menos a pressão é muito grande. Ele diz que não, que vai permanecer no cargo, mas a pressão é muito grande. Deve anunciar sua renúncia nos próximos dias. O desastre nas eleições locais, que foi acachapante, o partido dele, o Partido Trabalhista, sofreu uma derrota, assim, absurda. Somado ao escândalo explosivo, porque não é só a derrota em si, tem também o fator escândalo. Na nomeação do Peter Madsen, que já foi mencionado aqui em versões anteriores, aliado próximo do Epstein. Que coisa, eles eram amiguinhos. Como embaixador em Washington, acelerou o fim do seu governo. Madsen manteve laços estreitos, isso é fato, tá? Não tem o que discutir. Com Epstein, está nos documentos, inclusive tem documento, tem prova, tem tudo. Mesmo após a condenação de 2008, um fato que o chanceler britânico tenta minimizar, mas não está surtindo efeito. Dizendo que foi engano. Não, eu não sabia. Já viram aquela história? Eu não sabia de nada. Eu fui pego de surpresa, mas não colou. Mas o dano já está feito. Não tem como voltar atrás. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Loirão continua sua ofensiva implacável contra o sistema imperial globalista, que tem sede em Londres. Sim, em Londres. Lembrando que o primeiro módulo, a primeira versão do sistema opressor obscuro surgiu exatamente em Londres, na monarquia. Depois, vamos colocar assim, essa estrutura, ela foi se aperfeiçoando e hoje tem sede nos Estados Unidos e controlava, mas pelo menos ainda tem muito poder e eles têm que ser desmantelados. Tecnologia exótica, ou seja, tecnologia reversa. Pois é. E eles se estabeleceram com várias franquias pelo mundo. Então tem franquia em todos os países, tá? Todos os países do mundo. Essa que é a verdade, com seus respectivos representantes. E tem representante no Brasil, a gente já sabe, eu sei quem são os representantes. A gente não pode falar, infelizmente. Mas eu posso dar uma dica aqui. Para quem é bom entendedor, vai saber. Não é o Lulu, tá? Não é o Lulu, não tem nada a ver com as instituições brasileiras. É no meio empresarial. Essa que é a verdade. A nova ordem que está desmoronando. De acordo com analistas, esses são os verdadeiros chefões. Representantes da franquia aqui em território tupiniquim. De acordo com a analista Susan Kokinda, que tem visão além do alcance, ela que estuda ADS há mais de 35 anos, uma especialista, o que estamos testemunhando é a tentativa desesperada da criação de uma ordem baseada em regras 2.0 para tentar frear o loirão, mas obviamente que não irão conseguir. Lembrando que o loirão
já está em vias de se encontrar com o Xichao. Vocês conhecem ele? Isso. E, por certo, ali será delineado as regras da partilha do mundo e o golpe final contra o globalismo. O Loirão precisa da adesão e do apoio do Xichao, assim como do Putin. É bom entender que eles têm desavenças, têm divergências, mas são divergências para proteger o seu território e os seus interesses nacionais. E outra é com relação ao inimigo comum. O que eles têm em comum? O inimigo comum, que é o globalismo. Mas, independente disso, eles têm certas divergências, principalmente com relação à partilha, que foi muito bem exposta, delineada pelo Stuart Swerdlow. É verdade, além de vários indícios diferentes. Eu falei sobre isso logo que o Loirão assumiu o seu mandato em 2025 e várias fontes diferentes hoje estão confirmando. Pois bem, no centro-poder rival liderado por Mark Carney, do Canadá, globalista de carteirinha, o Catrudo saiu e o Mark Carney, substituto, continua na mesma linha, no mesmo barco. União Europeia, Reino Unido e Austrália. Países de língua inglesa contra o Loirão. Todos eles, e a Austrália também. Sim. Então teve um racha no Five Eyes. 5 olhos. Teve um racha. Porque, queira ou não, os Estados Unidos era conivente com essa organização, uma peça importante, e agora os Estados Unidos, junto com o urso e com o dragão, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, estão compelidos para desmantelar esta estrutura. Trata-se da consolidação do que restou do antigo sistema imperial britânico, ou do antigo sistema globalista de superfície. Então, esse sistema da monarquia, que controla o mercado de commodities, controla o mercado do petróleo, através das seguradoras de Londres, também com relação a produtos alimentícios, que o Loirão está pegando pesado, e envolve a JPS, daqui a pouco vocês vão entender, que é a franquia brasileira. Então é assim, meus amigos. Estamos realmente chegando no ponto culminante. E esse segundo semestre não vai pegar fogo, vai explodir. Trata-se da consolidação do que restou do antigo sistema imperial britânico contra o projeto de nações soberanas defendido pelo Loirão. Esta colisão conta ainda com reforço jurídico do Tribunal Penal Internacional. ICC. Arquitetada por Louise Arbour, está aqui, nova governadora-geral do Canadá. Ela que é afiliada do Jorge, vocês conhecem ele, é ele mesmo, Jorge Sorinhos. E historicamente financiada por ele, Jorge Sorinhos, o mesmo arcabouço jurídico usado contra o Loirão, na perseguição ao Loirão, tanto no seu primeiro mandato, assim como no tempo onde ele foi afastado. Interessante. Eles estão querendo tentar sobreviver, uma sobrevida num momento de dificuldade absoluta, onde eles estão totalmente acuados. Loirão responde com ações concretas. Loirão não está de brincadeira, e é uma corrida contra o tempo. Por isso tem que entender o tabuleiro do jogo e acompanhar as atualizações. E você tendo acesso aos artigos, você, obviamente, terá muito mais detalhes. Loirão responde com as ações concretas. O desmantelamento do cartel de alimentos. Isso. Aí, JBS, Cargill, Tyson, National Beef, que controla 85% do mercado americano. Inclusive, eles já estão sendo submetidos à lei antitrust, anticartel dos Estados Unidos. Metade com capital estrangeiro. E onde que vem esse capital estrangeiro? Do país sul-americano. É da franquia do Brasil. Que coisa. Já falei. Pois é.
Quebra do monopólio das seguradoras de Londres, do Estreito de Hormuz, eliminando o prêmio do terror no preço do petróleo. Sim, porque as seguradoras têm um monopólio. Londres tem um monopólio. E, queira ou não, é uma forma de manipular o mercado e a bolsa de valores. Ataque aos pontos de estrangulamento econômico que sustentam o modelo de extração financeira global desde os anos 70. Para ser mais preciso, desde 1971. Com o fim do Acordo de Bretton Woods, 1971, o marco inicial ocorreu em 15 de agosto de 1971, quando o dólar foi desvinculado do padrão ouro. E surgiu o petrodólar. Porém, eles utilizaram isso, meus amigos, para concentrar as finanças do mundo em especulação e em extração. Extração. Petróleo, commodities. E a produção ficou em segundo plano. A produção ficando em segundo plano, ficando à deriva, o avanço tecnológico, idem. Por isso que eles estão suprimindo tecnologias. Tudo isso faz parte o quê? De um padrão, faz parte de um pacote no qual a economia global é inserida. Entenderam? É um modelo de estrutura econômica que por si só foi feito para suprimir tecnologias disruptivas. Esse evento encerrou o sistema de moedas estáveis, expansão econômica real, alterando a lógica do sistema financeiro de produção para extração e manipulação de mercado. Que favoreceu, obviamente, Davos, os mega especuladores e aqueles que investem em produção em bens reais foram severamente prejudicados, assim como o avanço tecnológico, porque uma coisa está atrelada à outra. Pois bem. A cartelização de alimentação foi a partir da década de 1970 que o suprimento de alimento começou a se cartelizar de forma acelerada. Então foi um processo. E tomou conta dos Estados Unidos. E o Loirão não está nada feliz com isso. Dados da USDA mostram que a concentração de abate de gado nas mãos das 4 grandes empresas era de apenas 25% em 1977, saltando para 71% em 92, e atingindo o número astronômico de 85% agora. Isso é verdadeiro monopólio. É por isso que eles estão sendo enquadrados na lei antitrust. Monopólio de commodities e energia. O mesmo processo de cartelização e monopólio que atingiu a carne ocorreu com os suprimentos mundiais de petróleo durante o mesmo período. Que coisa interessante. Alimento, commodities, extração, monopólio. Monopolizado por quem? Por uma elite. Interessante. Do clubinho, do consórcio. Do consórcio que faz parte do monstro de várias cabeças e tentáculos diferentes. Que tem como sede os Estados Unidos. E o complexo industrial dos Estados Unidos, as empresas contratadas de defesa, assim como células também da agência de inteligência. E também o Wall Street BlackRock. É uma grande estrutura. Uau! Com vários departamentos diferentes. Estabeleceu um modelo de negócio imperial, focado no controle de matérias-primas e na manipulação de mercado, através de instituições financeiras internacionais. A Susan Coquini está desenhando para vocês como que funciona essa estrutura de poder. E como o Loirão, de fato, juntamente com as superpotências, estão desmantelando essa estrutura com ações práticas. E é uma guerra de verdade. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é faz de conta. Porque, infelizmente, existe muita desinformação. Tem gente que fala que está tudo resolvido, que isso aqui é um teatro. Não tem nada de teatro, viu, meu querido? São fatos concretos, totalmente verificáveis. O desafio atual, Coquinda,
essa senhora, gênio, descreve as ações de Loirão hoje como uma reconstrução da independência econômica e o rompimento de monopólios no Estreito de Hormuz, como o primeiro desafio real a esse império, em mais de 50 anos, ou seja, desde as mudanças estruturais iniciadas na década de 70. Empresários da indústria de alimentos. Que coisa, conseguiram um monopólio nos Estados Unidos. Manipulação de mercado, como que eles conseguiram um poder tão grande? Eles são gerentes, representantes dessa franquia. Entenderam? Vocês sabem quem são, né? Não preciso falar o nome aqui, vocês sabem. Pois bem, vamos continuar. O grande confronto. Enquanto o globalismo tenta reconstruir seu império a partir da Europa e do Canadá, Loirão avança em múltiplas frentes econômicas, energéticas, alimentar e cada vez mais na revelação de tecnologias suprimidas e arquivos sobre o ápice. A provável queda do Stammer não é um evento isolado. É mais um pilar do velho mundo desmoronando. Por que que isso é tão importante? É um marco, porque ali é o QG dessa estrutura, que é exatamente no Reino Unido. O sistema imperial britânico, que por décadas manipulou economias, conflitos e narrativas, sente o chão sumir sob seus pés. A era das nações soberanas está ganhando força. 2026 está sendo o ano em que o tabuleiro global é virado de cabeça para baixo. Uau! Uau! Por isso que é importante você prestar atenção, porque é algo complexo e a gente tem que tomar cuidado também, ainda mais agora, né? Pois é, com as palavras. Mas eu acho que vocês compreenderam. Quem tem visão além do alcance entendeu plenamente. Pois bem, vamos dar continuidade. Loirão diz que está a considerar seriamente tornar, só que isso aqui é bom saber interpretar, tá? Você não pode pegar as declarações do Loirão e interpretar de forma literal. O Loirão usa muito desse expediente. Não é a primeira vez, mas tem um significado. É claro que é bravata. Tá? É bravata. Se você pegar o sentido literal, é bravata sim. Porém, tem um fundo de verdade. Vamos compreender isso. Em 17 de março, Loirão já sugeriu a ideia de tornar a Venezuela, o país aqui vizinho, o 51º estado dos Estados Unidos. Lembrando que ele falou a mesma coisa com relação ao Canadá no ano passado. Né? Bom lembrar e recapitular aqui. Quando felicitou a equipe nacional de beisebol do país pela sua vitória contra a Itália. Então a equipe aqui Lembrando que na Venezuela, beisebol é um esporte bastante popular. E eles ganharam da equipe da Itália. Ele gostou muito, falou: esse time é muito bom. Ele atribuiu a vitória à cooperação de Caracas com Washington. Agora a gente vai formar uma equipe muito melhor, que vai disputar inclusive com os Estados Unidos. Vai ser muito legal. Um campeonato aqui mundial de beisebol. Desde a captura do presidente, que vocês conhecem, né? Isso, do Madurim, as autoridades dos Estados Unidos na Venezuela têm vindo a negociar uma nova agenda bilateral, incluindo a cooperação no combate às substâncias ilícitas e a libertação dos fundos venezuelanos, fim das sanções, a venda do petróleo do país sul-americano e a exploração minéria. Isso. E o reatamento do diálogo diplomático. Em outras palavras, estão pianinho com as políticas externas dos Estados Unidos. Que coisa. Observação. E essa observação é muito importante para entender o contexto. Não podemos interpretar isso de forma literal. Claro que não. É preciso decodificar corretamente a mensagem do Loirão. O que está sendo implementado na prática é uma espécie de doutrina Monroe 2.0, que já está em curso. E o Loirão, isso aí já assim, é do discurso público, é da esfera pública, não é escondido de ninguém. Lembrando que nesse novo projeto, meus amigos,
né, com a partilha de influência das 3 superpotências sendo concretizado, o Stuart Surdon diz que será implementado até o final desse ano, novembro. Não sei, talvez sim, talvez não. Porém, esse processo está acontecendo sim, e está num ritmo consideravelmente acelerado. Então, nesse mundo, entenda, as fronteiras ficarão abertas, e as fronteiras ficando abertas em todas as Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Fronteiras livres, que vai evitar a imigração para fugir da pobreza. Dólar, o novo dólar, lastro ouro, será a moeda que vai circular, assim como ocorre na União Europeia, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Empresas vão transitar livremente entre qualquer nação, fronteiras livres. É este modelo. E todo mundo alinhadinho. Alinhadinho com os pilares e os princípios fundamentais desse novo mundo. Se é que vocês me entendem. Pois é, todo mundo pianinho. O que já acontece. Então, o que acontece aqui com o país vizinho seria um laboratório. Um tubo de ensaio. Será, pelo menos é isto que vários analistas estão mostrando, implementado nas Américas inteiras. Compreenderam? É isso que está acontecendo. Pois bem, vamos dar continuidade. Existem 2 modelos de mundo em disputa. Vou desenhar aqui para vocês nesse instante. Existem hoje 2 modelos de mundo em disputa. Só 2. Não são 3, não são 4, nem são 5. Apenas 2. É isso mesmo. Primeiro, o modelo tecnocrata, aonde pessoas não eleitas decidem o destino do mundo, o que você deve fazer e que não deve fazer. Não eleitas. Modelo tecnocrata. Lembrando que esse modelo teve um ensaio, uma amostra grátis em 2020 desse modelo tecnocrata, aonde pessoas não eleitas ditavam normas para o mundo inteiro. Baseado em manipulação financeira, multilateralismo, que são os seus pilares, que transfere o poder real para organizações supranacionais. Então, o poder, que a priori é uma prerrogativa das nações, é transferido para organizações supranacionais, como, por exemplo, a ONU-LULU, mas essa ONU-LULU não é do Havaí. Entenderam? E prioriza políticas de extração financeira em detrimento da produção. 2. Um modelo voltado, que é defendido pelos chapéus brancos e pelo loirão. Segundo, um modelo voltado à soberania das superpotências, que vão ditar as normas, as regras do novo mundo. Então, esse mundo de regras será coisa do passado. Liberdade econômica, produção e avanço tecnológico, sustentado por bens reais e desenvolvimento industrial. Que coisa. Tem muitas pessoas que... Vocês já ouviram falar, o mundo de regras do Ocidente. Não é do Ocidente, é dos globalistas. Essa cartilha de regras não tem nada a ver com as políticas do loirão. Aliás, o loirão é o avesso disso. Na prática, o conflito é entre um sistema de controle social e dependência e outro é baseado em progresso, produção, expansão tecnológica. Esse é o verdadeiro jogo em curso. Entenda isso de uma vez por todas. Porque se você entender isso, com certeza você estará apto para interpretar as notícias e compreender o que está sucedendo. Isso aqui é conhecimento de base. Pois bem, vamos dar continuidade. Brennan, você confessou, hein, Brennan? Que coisa. Que audácia. Que audácia. Foi audacioso. Sem papas na língua. Brennan admite publicamente, abre aspas, existe uma legião da DS atuando contra o loirão. Explicitamente.
Sem nenhuma vergonha. Em declaração explosiva, a MSNBC, TV aberta dos Estados Unidos, tá? A MSNBC é uma grande rede de comunicação americana. O ex-diretor da agência de 3 letras, John Brennan, do governo do Obamazinho, afirmou que muitos já denunciavam. O que era uma suspeita, agora é uma certeza. Ainda existe uma legião de profissionais nas forças de segurança, no Departamento de Justiça, na agência de 3 letras, em outros órgãos da inteligência, isso, que se recusam a seguir processos com motivação política ou apoiar ações do governo. Loirão que consideram inconsistentes com suas responsabilidades. Fecha aspas. Traduzindo o que ele falou aqui para vocês, colocando legendas. Admissão explícita de uma rede organizada de resistência interna contra o Loirão. Ele está admitindo abertamente. Que coisa, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. O que era antes uma batalha velada, agora se torna aberta. Aberta. Tá? Isso aqui não é teoria. É uma teoria do Demis. Não, está explícito. A DS, acuado, começa a mostrar a sua cara. Colocaram a cara de fora. Que coisa. Eles que trabalhavam de forma furtiva, nos bastidores, nunca mostraram a cara, nunca, jamais. Agora estão mostrando o focinho. O focinho ficou de fora. Brennan praticamente convoca esses agentes e se manifestam contra a atual administração. Por que tanta desesperação? Por quê? É uma boa pergunta. Porque o Loirão está destruindo os pilares do sistema de extração global. Todos os pilares do sistema de extração global e o monopólio. Vamos numerar aqui. Quebra do monopólio das seguradoras de Londres, do petróleo, no Estreito de Hormuz. Desmantelamento do cartel de alimentos, Big Food, que controla 85% do mercado americano. E, coincidentemente, são empresas brasileiras. Que coisa. JBS. Entenderam a franquia? Tem gente que acha, não, porque são as instituições. Não são as instituições. Não são. Esses são amiguinhos, de fato, dessa organização. Ataque aos monopólios de commodities e a economia baseada em extração, em vez de produção. Quando a produção real volta a ser a base da economia, que é justamente isso que o Loirão está lutando e propiciando, abre-se as portas para o avanço tecnológico verdadeiro, incluindo a liberação das tecnologias suprimidas, como MedBed e energia livre. E a grande revelação sobre as entidades não humanas. Compreenderam? Uma coisa está atrelada à outra, é consequência direta. O pântano está agitado, porque as camadas mais profundas sentem o solo desaparecer. A sabotagem que antes era discreta, agora se torna pública. O ex-chefe da agência 3 letras foi bem claro, existem várias pessoas sabotando. Fazem parte da inteligência, fazem parte de vários órgãos, sabotando o Loirão. A maior cara de pau na TV. É teoria? Tá aí, explícito. O general Mike Flynn, vocês conhecem ele? Grande general Mike Flynn, já reagiu imediatamente, pedindo a prisão de Brennan e expurgos profundos na agência. Que coisa. O jogo mudou. A resistência aberta, a DS, mostra que Loirão está atingindo os interesses que realmente importam. Quanto mais ele se expõe, mais fracos ficam. A era da impunidade está chegando ao fim. Pois é, fantástico. Enquanto isso,
Porque são movimentações que acontecem de todos os lados com várias frentes diferentes. Tudo está conectado, meu querido. Tudo. Só que tem gente que não percebe isso. Tem que ter uma visão holística, além do alcance, para compreender o que de fato se passa no mundo. Última hora. O governo japonês, lembrei de imediato do Cláudio Akira Tibano, nem sei se ele está aqui na live. O governo japonês admite possuir dados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, incluindo gravações de vídeo, e afirma que a divulgação pública começará dentro dos limites das restrições de segurança nacional. Interessante, porque o doutor Michael Salla, ele falou algo bem pertinente. Ele falou o seguinte: a partir do momento que começar a se iniciar o processo da divulgação nos Estados Unidos, muitos países do mundo vão seguir o mesmo rumo, como um verdadeiro efeito dominó. Parece que o Dr. Michael Salla tinha razão. E o Japão vai começar também o seu processo de desclassificação. E muito provavelmente a China fará o mesmo, assim como a Rússia. Se preparem. Quem sabe até o Brasil. Principalmente depois, quem sabe, de um novo governo, com certeza será a primeira providência. Tá? Nesse cenário. Uau! E agora, meus amigos, a cereja do bolo dessa noite. Essa reunião épica, antológica, sensacional, emocionante, espiritual também, porque é informativa e espiritual, do Dr. Steve Greer, lá em Washington, D.C., exatamente no dia 8, coincidentemente ou não, quando teve o início da desclassificação. 25 anos do projeto de divulgação, as comportas da verdade foram abertas. A maior revelação da história está acontecendo agora. Prestem atenção. Eu peço encarecidamente, gentilmente, de coração, que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. E relevante. Para seu conhecimento, elevação espiritual. No evento histórico que celebrou o 25 aniversário, né? Isso, 25 anos do aniversário do projeto de divulgação, 25º aniversário do projeto de divulgação, o Dr. Steve Greer comandou uma conferência explosiva que mudou para sempre o tom do debate sobre OVNIs e UAPs. Pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos, olha o que o Dr. Steve Greer, loirão, tão loirão, falei tanto loirão, olha o que o Dr. Steve Greer falou do loirão nessa conferência. Presta atenção. Pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos, sob a administração loirão, palavras do Dr. Greer, não são minhas, começou a liberar informações oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados. Mas Greer foi muito mais além. O que estamos vendo agora é apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e transformador. Então, temos uma verdadeira batalha pela frente. E quem está falando isso não é o Greer, é o Eric Burson, é o Tim Burchett. Está tendo uma pressão muito grande para que os 46 vídeos, porque são muito melhores que esses vídeos que apareceram aí, no último dia 8. Porque o ser humano é muito visual. Tá? Entendam isso. Então, por mais que existem evidências, as evidências são múltiplas, porque não existe nada conhecido, o drone não faz esses movimentos, porque desafia as leis da física. Pois bem, mas ainda assim são pontinhos. Tem gente que atribuiu aquela estrela ainda a um drone, apesar das evidências dizerem o contrário. Apesar também da missão Apollo 17, 1972, 11, Apollo 11, 12, missão Gemini, aonde foram vistos vários objetos não identificados. É claro que não vai ter OVNI em 1972 na Lua. Mas, quando você chega com uma imagem 4K nítida, muda tudo. Porque, infelizmente, isso é uma realidade. O ser humano é muito visual. Lembrando que isso ainda não é tudo. Quando vier as provas de tecnologia disruptiva, de corpos recuperados, aí já é a terceira fase. Então, existem várias etapas.
A primeira etapa já foi concluída. A segunda etapa é trazer as imagens impactantes de verdade, porque o ser humano é visual. E a terceira parte são as provas finais e conclusivas sobre corpos não humanos e naves acidentadas, entre aspas. E o quarto estágio seria a exposição da DS e dos M12. Pois bem. Ele denunciou com coragem e evidências irrefutáveis a existência de um governo das sombras. Ele provou. Um governo paralelo inconstitucional, que a gente estava comentando há pouco, que tem a sua sede nos Estados Unidos. É claro que eles têm várias franquias diferentes. Tem um QG também econômico, né, que opera na superfície em Londres. E tem franquia no Brasil. Agora vocês sabem, né, da franquia daqui. Franquia em tudo que é lugar. Tudo que é lugar, que vocês possam imaginar. Que operam há décadas. A China também. Né? Infelizmente tem DS também na China. Tem gente que chega para mim e fala assim, tem pessoa, sabe nada, inocente, chega para mim, mas o governo da China controla tudo. Não controla, meu querido. Não controla. A ADS é imune. Eles operam fora da lei. É uma operação clandestina. Então muitos agentes do partidão trabalham para eles. E eles têm bases secretas, underground, tecnologia. Eles podem fazer isso, tá bom? Pois bem. Isso é verdadeira ingenuidade, pensar assim. Vamos continuar. Se eles conseguem ficar ocultos, e ficar ocultos até pouco tempo, nos Estados Unidos, eles podem ficar ocultos em qualquer lugar do mundo, em qualquer regime do mundo. Vamos continuar. Esse sistema secreto definido como entidade híbrida global, corporativa e governamental. Sim, por que corporativa e governamental? Porque eles também têm células no governo. Vários agentes que trabalham na superfície. Entenderam? Que ocupam cargos importantes. E o verdadeiro responsável pela gestão completa do fenômeno UFO e de todas as tecnologias associadas. Ele funciona com total independência de fronteiras geopolíticas. Eles não respeitam fronteiras, nem países, coisa nenhuma. Para eles isso não existe. Abrangendo países como Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, Argentina. E por aí vai. E age completamente fora da cadeia de comando constitucional. Não supervisionada pelo governo. Ilegal, clandestina, como uma máfia. A gente vê aqueles filmes de máfia que lá, se fosse a máfia, isso aí. Quer dizer, é brinquedinho infantil do jardim da infância comparado com isso aqui. O que é retratado nos filmes. Uma das características mais chocantes reveladas por Greer é a falta total de supervisão e o acesso sistematicamente negado aos representantes legítimos do povo. Verdade. Bill Clinton, acesso negado. James Olsen, que era o chefe da CIA em 1993, acesso negado. JFK, acesso negado. E depois ele foi cancelado porque ele insistiu. Múltiplos exemplos. Jimmy Carter, idem. Bill Clinton. O Bill Clinton ele mesmo falou em 1993, ele falou para a secretária pessoal dele, Sarah, existe um governo acima do governo e eu não o controlo. Palavras dele, confessou. Eu não controlo. Obamazinho, diretores da agência de 3 letras, até mencionei o James Olsen, e chefes da inteligência do Estado-Maior. Conjunto buscaram informações sobre o tema, mas foram bloqueados por esse grupo das sombras. Mas você não quer acreditar no Greer? Nem no Bill Clinton? Vocês acham que isso é coisa do passado? Pois bem, Tim Burchett, ele falou, olha, o presidente, ele pede relatórios e a desclassificação, eles falam, não vou entregar, acabou. Por que ele quer saber? Eles entregam um relatório lá, fajuto. Aí tem como provar também. Qualquer coisa ali, basta um relatório meia boca, cheio de desinformação. É assim que funciona. Porque eles detêm o poder. Porque eles são amparados pela Lei de Segurança Nacional, que foi promulgada pelo Truman em 1947, que deu amplos poderes através de programas de acesso especial.
que foi comandado por um comitê especial que na época era chamado de Majestic 12. Lembrando que esses documentos da década de 50 e 60 foram comprovados como legítimos, há pouco, por especialistas. Através de assinaturas e também dos carimbos, todos autênticos. Eu nem sei se eles usam esse nome, tá? Até o Griff fala, nem sei se eles usam esse nome ainda. Provavelmente mudaram, lembrando que eles têm nomes diferentes, como Cavaleiros do Zodíaco, lembra 12 também, e outros nomes. O poder real está centralizado em programas de acesso especial, SAPs, como havia dito, controlados por gigantes empreiteiras de defesa, como Lockheed Martin Works, Northrop Grumman, Raytheon e Boeing. Aí, para piorar tudo, vamos supor que o presidente bate no... não, eu quero porque eu quero, e eles têm que entregar, e são intimados. Sabe o que eles fazem? Olha, pega tudo e manda para Lockheed Martin. Eles são empresas privadas. Aí como que você faz? Entenderam? Eles são espertinhos. Vamos convir aqui, eles são bem espertinhos. Manda pra Boeing, manda lá, fica lá. E geralmente fica lá, porque ali são os depósitos. Pois é. Esses projetos operam com níveis de classificação ultra secreto, do tipo Good Order. Tão restritos que nem mesmo o secretário de defesa consegue penetrá-los. Pois é. Manda lá para Northrop Grumman. Aí teve uma vez, o Dr. Griff fala, eu já mencionei no canal, teve um homem, inclusive ele é denunciante, o presidente na época, eu nem lembro qual era o presidente, acho que era o Bill Clinton, em 1993, ele mandou fazer uma inspeção na Lockheed Martin. Foram lá, acho que era na Lockheed Martin, se eu não me engano. Chegou lá e falou, viu, eu quero fazer a inspeção. Pois bem, pode entrar aqui. Tranquilo. Começou a fazer a inspeção, daí ele viu, chegou num lugar assim, ele viu um local que dava acesso a um local subterrâneo, no meio da indústria. Falou, eu quero entrar lá. Falou, o senhor não vai entrar coisa nenhuma. Falou, mas eu tenho um mandato. Falou, você pega o mandato e faz o que você bem entender com ele, porque nós somos protegidos pela lei de segredo de invenção. Estamos amparados pela Constituição. Entenderam? Tem que ter uma ordem executiva para resolver isso. E, pelo visto, está acontecendo. Por quê? Porque o Eric Burson diz que vai ter acesso. Eu nem cheguei a mostrar essa matéria para vocês. E ele está fazendo várias visitas em locais onde supostamente teriam essas evidências. Só que ele está indo em instalações do governo. Ele precisa de uma autorização, Loirão, para chegar aqui na Lockheed Martin, Northrop Grumman, amparado por militares. É isso que ele precisa. Busque apreensão. Mas eu acredito que isso já esteja acontecendo, tá, meus amigos? Eu acredito que sim. Que esse é o caminho. Lembrando que o Eric Burson, isso é público, tá? Isso é de esfera pública. Ele está visitando várias instalações. E ele mesmo falou, eu vou ter acesso a isso. Eu vou ter essas provas. Isso aqui já mostra que uma operação já está, se não está acontecendo, já está engatilhada. Esse projeto só opera com níveis de classificação ultra secreto do tipo, tá, que eu já falei. Esse governo das sombras controla tecnologias revolucionárias, de energia do ponto zero à propulsão antigravitacional. Sem falar das medvedes. Mantendo-as escondidas do povo americano e do mundo inteiro. A palestra do Griff foi sensacional. Tá? Quer conhecimento de verdade? Assista, são mais de 2 horas de palestra. Não perca, você não pode perder, isso é um tesouro. E está ali disponível no canal do Dr. Steve Greer. Mas se você também não quer ver a palestra inteira, eu tenho um resumo dos principais tópicos aqui no canal, e você pode receber esse texto na nossa revista digital. Inteira, na íntegra. Através de mais de 760 testemunhos e denunciantes. 760 testemunhas militares. Militares, cientistas e especialistas de alto escalão. Então as provas e as evidências são robustas. O Dr. Green não está de brincadeira.
Greer apresentou provas concretas de que os Estados Unidos recuperaram objetos de origem não humana e desenvolveram veículos de reprodução não humana, os denominados ARVs, tá? Veículo de reprodução alienígena, ARV, por meio de engenharia reversa. O documento também revela o uso de capacidades psiônicas, essa parte é bem pitoresca, para contato consciente com inteligências não humanas, ao mesmo tempo em que alerta para operações de falsa flag que poderão ocorrer. Aqui uma advertência. Invasão fake alienígena. Já dita, já anunciada por Elno Von Braun em 1975 e pelo Serge Monast, jornalista canadense. Ele que é autor do livro Projeto Bluebeam. Destinados a simular uma ameaça alienígena e justificar gastos militares bilionários. E falando em gastos militares bilionários e controle, por isso que estão falando desse navio, né? Você sabe do navio, né? Com uma suposta moléstia, né? Entenderam? Inclusive tem artigo também, lá na nossa revista digital, específico sobre isso. Vamos continuar. Eles vão usar o que tiver, eles vão tentar de tudo, meus irmãos, entendam, nesse momento eles estão em desespero, o maior medo da vida deles está muito próximo, já está batendo a porta, que é a divulgação, porque com a divulgação é game over. Você quer vencer os escuros? É divulgação, é a revelação. Os 3 tipos de fenômenos que precisam ser compreendidos. Os 3 tipos de fenômenos. Que as pessoas confundem tudo, infelizmente. Infelizmente. Veículos de entidades não humanas, NHI, naves de civilizações interestelares completamente não hostis. Seres físicos, nesse caso. Ok? Pois bem, seres biológicos. Veículos de reprodução alienígena, ARVs. A maioria dos objetos vistos são construídos por humanos usando tecnologia reversa. Verdade. Verdade. A maioria das aparições. E inteligências transdimensionais, que é outra coisa. Seres que se movem entre dimensões usando física quântica e emaranhamento. Que seriam os ditos seres interdimensionais. E é muito fácil confundir um ser legitimamente, genuinamente, interdimensional, de naves biológicas que utilizam de tecnologia transdimensional, que é outra coisa. Tanto é que a gente vai chegar nesse nível. E nem por isso nós vamos nos tornar seres interdimensionais. Então, são coisas totalmente distintas que a maioria confunde. Um dos pontos mais impactantes foi a apresentação da esfera de Buga, nessa conferência. Encontrada na Colômbia, a esfera pesa 10 quilos. Quando ela foi encontrada, ela pesava 2, meus amigos. Sabiam disso? A esfera de 10 quilos, com mais de 12.560 anos. Capaz de levitação, com inscrições em proto-sânscrito. De advertência à humanidade que estamos vivendo nos últimos dias. E para o salto evolutivo. Para que realmente as sementes estelares possam ancorar esse novo mundo. Imagine uma esfera ter que fazer essa advertência. Para ver se as pessoas acordam. E circuitos de fibra óptica microscópica. Prova física irrefutável de que inteligências não humanas interagem com a Terra há milênios. Pois é. Provado. E a segunda esfera de Buga foi apresentada durante a conferência de desclassificação de OVNIs. Segunda esfera. De acordo com Greer, ele soube da recuperação dessa nova esfera na mesma manhã da conferência. No mesmo dia. Pegou ele de surpresa, né, Greer? Pegou você de calça curta. Você nem esperava por isso. O objeto estaria atualmente sob a custódia de Jaime Mussan, que também esteve presente na conferência. Ao contrário da primeira esfera encontrada em Buga, Colômbia, essa segunda unidade não teria símbolos ou inscrições em proto-sânscrito na sua superfície. Então, um pouco diferente dessa. Também foi afirmado que a esfera teria sido aberta, encontrando-se algo no seu interior. Bem interessante.
No entanto, o Guri esclareceu que ainda não existe uma análise científica completa, nem estudos independentes publicados, revisados por pares. Lembrando que a esfera de Buga foi revisado por pares. Eu não estou brincando. Tá? Foi revisado por pares cientificamente. Ela tem mais de 12.500 anos. Isso é provado. A imagem mostrada durante o evento exibe um padrão semelhante a circuitos ou desenhos tecnológicos. E você vai alegar que isso aqui foi feito por povos primitivos, tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem, é impossível. Gravado sobre uma estrutura metálica circular, aumentando ainda mais o mistério em torno do objeto. Os denunciantes militares, heróis que arriscaram tudo com um único objetivo, a divulgação. Esses não têm medo. Não têm medo. Arriscaram tudo, suas carreiras, a sua própria vida, em prol da libertação planetária. Esses são os verdadeiros guerreiros. Heróis da divulgação. No qual eu dedico essa live. Militares de alto escalão arriscaram carreiras, liberdade e até vidas para contar a verdade. Primeiro, grande batalhador de luz, que merece todo o nosso respeito e admiração, Michael Herrera, fuzileiro naval. Em 2009, em Sumatra, Indonésia, testemunhou uma nave octogonal. Manuseada por humanos, uma ARV, nave de tecnologia reversa, e foi interceptado e ameaçado de desencarne. A história dele, você quer que eu conte para vocês detalhadamente? Foi o seguinte, ele foi convocado pelo governo dos Estados Unidos em 2009 porque teve um tsunami ali, um desastre natural, para ajudar. Ajuda humanitária. Ajuda humanitária. Quando ele chegou lá, estava ajudando as pessoas, dando mantimentos, né, dando ajuda, auxiliando os desabrigados, né, resgatando pessoas. Porque ele estava para lá para isso, para salvar vidas. Aí ele viu um grupo de militares longe. Ele achou estranho e ele foi averiguar junto com seus amigos. Quando chegou lá, tinha um grupo de militares com uniformes pretos. Todos pretos, sem insígnias. E renderam eles. Falou, vocês ficam quietos aí. Ficaram todos rendidos. Mão na cabeça, sendo ameaçados o tempo todo. Vocês não viram nada, vocês não sabem de nada. E uma nave ali. Uma nave. Flutuando. Quase no chão. Quase no chão. E vários containers com pessoas. E eles seriam transportados no disco voador. Disco voador, entre aspas, né? ARV. Para serem agentes psiônicos. E levados para as bases subterrâneas. Ele teve coragem e falou a verdade. Roderick Castle, fuzileiro naval, em 1997, todos ex-militares. Na Califórnia, avistou uma nave triangular silenciosa de 30 pés pairando sem propulsão visível. Sua equipe foi rendida sob mira de fuzil, mesma coisa, também foi rendido. Por homens com trajes táticos pretos, mesmo padrão, tá? Trajes táticos pretos, sem insígnia. Que são o quê? Soldados do governo paralelo. Dos sites escuros. Militares. Trabalham diretamente para os M12. E ele foi a mesma coisa. Você não viu nada, você não sabe de nada. E se vocês falarem... se vocês falarem. E ele relatou ter sofrido interrogatórios e pressão psicológica subsequente. E ficar calado talvez seja até o pior, tá, meus amigos? Porque você falando, eles pensam o seguinte, agora ele se ele sumir, ele vai se tornar mártir. Aí vai ficar pior, né? Aí que vão falar que ele tinha realmente razão. Então vamos deixar pra lá. Porque até então, por exemplo, o Neil Schneider, na década de 90, ele falou um monte, falou das bases, inclusive que ele foi um dos construtores e engenheiros dessas bases subterrâneas. Neil Schneider. Ele falou. Fez várias denúncias, palestras, e de repente ele teve um desencarne misterioso, estranho, do nada. Aí todo mundo ficou ruim, porque teve muita repercussão,
E ele ficou mais famoso ainda do que quando ele era vivo. Então eles pensaram, acho que isso não é boa jogada, né? Deixa pra lá. É melhor deixar pra lá e fazer de conta que ele é louco. Geralmente eles usaram essa tática até hoje, mas não cola mais. Randy Anderson, Boina Verde. Todos os militares, ex-militares, assim como o JP, George Pablo. Relatou ter sido levado a uma instalação subterrânea profunda, em Greenwich, Indiana, onde viu uma esfera metálica flutuando e um dispositivo apelidado de A Manopla do Infinito. Não tô brincando, daí que vem o filme da Marvel. Do Thanos. Não tem fundo de verdade. É a manopla. Não estou brincando. Exibindo símbolos do capiroto. Sei que vocês me entendem, de magia negra. Colocaram que símbolos negros, mas é isso aí. Eu tenho que falar a verdade. Ambos foram identificados como tecnologia fora do mundo para invocar seres negativos. Extradimensionais. Tá aqui para vocês. Aqui. A manopla existe. Mas não é exatamente como foi retratado no filme. Claro que não. A manopla, de verdade, é muito mais macabro que no filme. E não é desse jeito, não, tá? Eu fiz só uma alusão ao filme. Ela é negra, preta, com vários símbolos do capiroto. Bode, coisas terríveis. Pentagrama invertido, essas coisas assim. Pois é. Um equipamento psiônico. Psicotrônico, brasileiro. Para amplificar os poderes psíquicos, assim como a cadeira de Montauk. 1983. Do Duncan Cameron. Randy Anderson, um ex-sargento das armas de boinas verdes do Exército dos Estados Unidos. Todas essas denúncias foram feitas em Washington, tá, meus amigos? No último dia 8. Relatou um evento ocorrido em 2014 na Naval Surface Warfare Center em Greenwich, Indiana. Uma instalação de treinamento de brinquedinhos de alto nível. Testes de brinquedinhos, vocês entenderam? Né? Segurança e sinalização. Para acessar a área, ele passou por protocolos de segurança equivalente a CIFs, sendo sanitizado. Tudo confidencial. E interessante isso, porque o JP também, quando ele faz parte dessas operações, ele tem que fazer esse processo de sanitizado. Tem que tirar tudo. Celular, tem que entregar tudo. Celular, tem gente que o Obama me chega na maior cara de pau. Por que vocês tiraram uma foto? Tá de brincadeira. Programa de acesso especial, ultra secreto, meu filho. Antes de começar esse revista, você não tem uma câmera, você não tem nada. Nada para registrar. De todos os eletrônicos e relógios. Tudo. Relógio, tudo. Você vai deixar aqui. No corredor. Ele avistou uma placa que identificava o local explicitamente como contendo tecnologia fora do mundo. Não, tô brincando. Imagina um departamento, ele se deparou com um departamento, tinha uma placa enorme, tecnologia de outro mundo. Que coisa, hein? É lógico que ele foi xeretar. Esse foi o problema. Ele não aguentou a curiosidade. Tecnologia fora do mundo chama atenção, né? A esfera metálica. Anderson descreveu ter visto uma esfera metálica do tamanho de uma bola de basquete, pairando cerca de 60 centímetros acima do pódio, sem nenhum suporte visível. Então, uma esfera, tamanho de uma bola de basquete, flutuando, ali, bonitinha. Ele notou que o metal tinha uma aparência estranha e não natural. Não parecia metal, parecia vivo, orgânico. Muito estranho, muito estranho. Dispositivo de manopla. O segundo objeto recebeu o apelido de manopla porque seu design sugeria que uma pessoa deveria operar o dispositivo inserindo o braço dentro dele. Então tinha que inserir no braço. Exatamente como no filme da Marvel, do Thanos. A manopla, não do infinito, mas para invocação de seres negativos, de outras dimensões. Para abrir portais. Ele colocava a manopla e abria os portais. E se comunicava com seres negativos. Seres das sombras.
O objetivo possuía uma espécie de tela de exibição de cristal no topo. Cristal no topo. Isso aqui é uma representação, tá, meus amigos? É claro, tá? Aqui, manopla. Tinha que colocar na mão isso aqui, tá? Colocava na mão. Vários símbolos do capiroto, e um cristal. Abriu o portal, junto à esfera. Que coisa doida, né? Pior que tudo verdade. E tem uma convergência nisso. Dispositivo inserido no braço dele, o objeto possuía uma espécie de tela de exibição de cristal no topo. Símbolos negros e percepção. Enquanto observava a manopla, Anderson viu símbolos pretos com tinta e símbolos macabros. Começaram a aparecer acima do dispositivo. Ele relatou ter sentido que era a única pessoa na sala capaz de ver aqueles símbolos naquele momento, mas decidiu não mencionar o fato por ser novo na equipe e temer ser afastado de suas funções. Que coisa. Que coisa. Meus amigos, o Dr. Fred Finfal, em 1952, já falou desses dispositivos, e eles aperfeiçoaram. Por isso que o maior medo dos escuros é que os seres interdimensionais positivos se apresentem em massa. Só que entenda uma coisa de uma vez por todas, eu já falei isso e eu tenho que repetir. Por que que você é semente estelar? Por que que você veio à Terra? Para ser um canal para que seres interdimensionais possam se manifestar e expurgar esses seres das trevas. Mas se você não faz meditação, se você não está nem aí com a união sagrada, se você não se esforça, aí não adianta nada. Porque os escuros não têm tempo a perder. Eles são obcecados. E eles fazem isso. A boa notícia é que os seres superiores, interdimensionais, são incomparavelmente mais poderosos. Esta é a sua função. Por isso que eu fico insistindo em protocolos de contato, união sagrada, entre casais, meditação, entender? O verdadeiro propósito da manopla de Crane indiana. Presta atenção. Segundo o testemunho de Randy Anderson, análise do Dr. Steve Greer, o dispositivo apelidado de manopla, encontrado na instalação subterrânea de Crane indiana, não era apenas uma peça de tecnologia fora do mundo. Ela possuía duas finalidades principais. Presta atenção. Visão do futuro. Funcionava de forma semelhante ao famoso cubo de Orion, denunciado por William Cooper, sargento Robert Dean e o Clifford Stone. Os três já são falecidos. Isso já faz tempo. Um artefato capaz de projetar linhas temporais e mostrar eventos futuros. Como a cadeira Montauk. O cubo de Orion. Cubo de Orion, que lembra aquele filme. Você lembra daquele filme de terror? Renascido do Inferno? Que tinha um cubo, que através desse cubo você poderia invocar seres de outras dimensões. Pois é, isso é verdade. Isso existe. Isso existe. Vórtices de invocação. Atuava como um portal dimensional capaz de abrir uma vórtice para invocar seres negativos. A palestra do Greer foi sensacional. Se você não viu, perdeu metade da sua vida. De acordo com as informações, esse dispositivo foi deliberadamente criado e utilizado para gerar e fortalecer uma linha de tempo negativa. Um futuro sombrio, projetado por forças ocultas. No entanto, esse plano foi neutralizado. A energia das sementes estelares, Star Seeds, você que está assistindo a live, em interação com a consciência coletiva humana, começou a abrir portais dimensionais, permitindo a entrada de seres positivos interdimensionais. O próprio... como que é o nome dele? Não é o Brad Olsen. Esqueci, mas não tem problema. Também confirma isso. Tá? Existem outros pesquisadores. Uau! Esses seres atuaram a dissipar a influência negativa, aniquilar a influência negativa, desativando a linha do tempo sombria e restaurando o equilíbrio. O que parecia ser uma arma temporal e dimensional acabou se tornando um símbolo da virada, a luz superando a escuridão.
No entanto, esses seres só podem atuar usando a consciência humana como canal. Então a ponte é a sua consciência. Entenda isso, de uma vez por todas. Porque às vezes eu falo isso, as pessoas pensam assim, não, o Demi está exagerando, né? Não, não estou exagerando. É verdade, meu querido. É pura verdade. Não tem exagero nenhum. Tu tem que ter comprometimento. Seja o herói da resistência agora. Seja o herói do novo mundo. E falando em herói do novo mundo, olha só essa história. Mike Batista. Só que eu chorei. Quando eu li, quando eu vi isso aqui, é muito emocionante. Mike Batista, Boina Verde. Também ex-militar, agente psiônico. Atuou como ativo psiônico, utilizando a consciência para iniciar contato e atrair o ápice. Um agente P3. Eu falo tantos agentes P3, está aqui. Um agente P3, denunciante. Tem um outro agente P3 também, que veio a público, veio à baila. Utilizando a consciência para iniciar o contato e atrair o ápice. O Michael Herrera também é agente psiônico. Tá? O Michael Herrera, o primeiro que eu citei, lá da Indonésia, em 2009. Depois foi recrutado para operações que visam atrair e derrubar naves não humanas usando armas de pulso eletromagnéticos EMP, que agora foram reconhecidas, inclusive, pelo Pentágono. Reconhecidas. Então não é mais teoria da conspiração. Então ele era aquele agente P3, ele tinha poderes psíquicos avançados, ele conseguia entrar no sistema de navegação das naves, que opera através da consciência. Essas naves ficavam mais tempo materializadas na terceira densidade do que deveriam, onde se tornavam alvos. E através dele, os escuros conseguiram derrubar várias naves. Que testemunho. Recrutamento e definição de ativo psiônico. Transição de carreira. Após vivenciar interações diretas e sustentadas com fenômenos anômalos não identificados, o ápice, e inteligências não humanas, em seu último ano de serviço ativo, Batista foi recrutado por uma empreiteira militar. Empreiteira militar. Isso você já imagina, né? Ali, Looking Hat, aquela turminha, né? As empresas contratadas de defesa. Cerca de 8 meses após deixar o exército. Operação de atração e abate. Objetivos militares, diferentes de contatos puramente observacionais e pacíficos. As operações para as quais Batista foi recrutado visavam a exploração técnica e derrubada, abate de naves não humanas. O papel do ativo. A função de Batista era utilizar sua consciência para criar as condições necessárias para atrair as naves, facilitando a proximidade e aquisição do alvo por sistemas militares. O uso de brinquedinhos de energia dirigida. Uma vez que as naves eram atraídas para a posição favorável, elas eram atingidas por brinquedinhos de pulso eletromagnético, EMP. Vulnerabilidade transdimensional. De acordo com o Dr. Steve Greer, essas naves são desabilitadas por EMPs. Brinquedinhos de energia dirigida. Por quê? Embora transdimensionais, são sistemas inteiramente eletrônicos. Sim, são sistemas eletrônicos que operam pela consciência. O ataque interrompe seu sistema de navegação e as força a cair para a recuperação de destroços em engenharia reversa. Tanto é verdade que o próprio Emily Smith fala, ele teve acesso na base de Kirtland a vários corpos mutilados. Se um dia vocês quiserem, eu posso pegar aqui vários militares mostrando isso, só que é um pouco aterrador, tá? Eu não acho muito legal. Vamos continuar. Mas é importante saber. Importante, lógico. Locais e implicações éticas. Bases operacionais. Essas operações de isca e abate teriam ocorrido em locais como o complexo de Edwards, Nevada, Test Range, Área 51 e 54, Utah e Costa da Flórida. Então tem os locais onde ele atuou. Violação de tratados. Greer afirma que o uso de brinquedinhos de energia dirigida contra naves não hostis viola tratados internacionais não públicos
e representam uma distorção do código Rosetta, protocolo de contato pacífico via consciência para fins agressivos. Até o protocolo de contato pode ser subvertido. Isso que o Dr. Greer falou. Evidências recentes, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Essa que é a verdade. Evidência recente. Batista apresentou um vídeo de 2025, filmado na Flórida, mostrando um orbe ou bolha de energia a menos de 15 centímetros de sua posição, demonstrando a proximidade, 15 metros, 15 centímetros, 15 metros de sua posição, desculpem, retificando aqui, demonstrando a proximidade extrema que esses ativos conseguem estabelecer com o fenômeno. E está aqui para vocês. Aqui, olha só isso aqui. 15 metros apenas do Mike Batista. Aqui para vocês também, Mike Batista. Uma nave colossal, uma nave mãe. Que ele consegue se conectar. Que coisa, que coisa. Vamos continuar. Mike Batista agora trabalha com contato pacífico diplomático com inteligências não humanas. Mike Batista, conhecido por suas experiências diretas com o fenômeno UAP, está atualmente envolvido em um projeto pioneiro de uma empresa aeroespacial dedicada ao contato ético e pacífico com inteligências não humanas. Meus amigos, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso aqui é a maior prova de todas. Imaginem vocês, de abatedor de OVNIs, agente psiônico. E ele percebeu, ele sentia mal fazendo isso, porque ele era obrigado. Ele era intimado e ameaçava a sua família. Depois ele encontrou um grupo, outros empreiteiros militares. Veja que até ali já existem desertores. O Dr. Greer tem razão. Existem desertores. Chegaram para ele e falou: olha, você quer fazer o contrário? Nós estamos num projeto, um projeto audacioso para o desembarque dos extraterrestres. E você tem uma habilidade especial. Você quer entrar em contato com essas pessoas? Ele falou: é o que eu mais quero, é uma forma de me redimir. E hoje o Mike Batista é um embaixador galáctico. Sensacional. Isso é lindo demais. O objetivo principal é audacioso: preparar as condições para o desembarque aberto de entidades NHI. E o início de um diálogo diplomático direto. Lembrando que em janeiro de 2025, o Dr. Steve Greer deu sugestões de ordens executivas a Donald Trump. E uma dessas ordens executivas era o desembarque de seres extraterrestres num protocolo C5 em Washington, D.C. O Michael Herrera, que também faz parte do Instituto Skywalker, falou a mesma coisa na Gaia TV. Nós queremos o contato aberto. Estamos trabalhando com agentes do governo e chapéus brancos, para que isso se torne uma realidade muito em breve. Que coisa maravilhosa. O início de diálogo diplomático direto, a visão é reunir 10 a 20 mil pessoas para ancorar essa energia. Simultaneamente, ancoradas na mesma frequência de contato elevado, criando um campo coletivo de intenção pacífica. Que maravilhoso. Está aqui para vocês, meus amigos. De abatedor de OVNIs a embaixador galáctico. A impressionante jornada de Mike Batista. Dr. Steve Greer celebrou publicamente essa transformação durante a conferência de 2026 e abraçou o Mike Batista. Foi muito bonito de ver. Destacando a satisfação de ver Batista agora engajado em um trabalho verdadeiramente harmonioso. Essa jornada impressionante pela profundidade da virada de abatedor de OVNIs a caçador e destruidor de naves, a embaixador galáctico de um contato aberto e pacífico. Que coisa linda. É impossível, meus queridos, não lembrar da conversão de Paulo de Tarso. História bem parecida. Na estrada de Damasco. Um perseguidor ferrenho dos primeiros cristãos, e no caso dele, ele era perseguidor dos OVNIs e das entidades não humanas. Lembre-se que a Cabal, os escuros, odeiam os extraterrestres. Não sei o que estou falando, não. Palavras do príncipe da nobreza negra, Albert Liechtenstein.
Nós odiamos as entidades não humanas. Que após o encontro transformador, tornou-se o maior embaixador da consciência crística. Da mesma forma, Mike Batista passou de instrumento de guerra dimensional para a ponte de paz cósmica. O futuro da interação com o fenômeno será definido por confrontos, mas pela harmonia consciente. A era do sigilo da agressão está terminando. A era do diálogo galáctico está apenas começando. Lembrando que o Mike Batista já fez várias entrevistas, eu espero um dia poder entrevistá-lo também. Meus amigos, ele esteve no programa do Ross Contact, ele esteve cara a cara com seres interdimensionais. E ele está realmente determinado, junto, imbuído, determinado, obcecado, para que o desembarque possa acontecer e a grande revelação. Tá? Lembrando que quando essa entidade pousou no quintal dele, a nave pousou no quintal dele. Era um ser interdimensional que mudava de forma. E mudava para forma de Grey, insetoide, forma de reptiliano, forma de nórdico, todas as formas que você possa imaginar. É como se dissessem para ele, nós somos todos os seres do universo, todos os seres do universo são um. Nós fazemos parte de um todo. Somos fractais de uma consciência universal. Ele compreendeu o recado. E você é o nosso embaixador. Meus amigos, que coisa linda. E os seres não ficaram falando do passado dele, condenando ele, porque eles não enxergam o que você foi, mas eles enxergam o que você pode ser. E eles viram um potencial grande em Mike Batista. Isso é uma história que realmente é idêntica à de Paulo de Tarso. Idêntica. Idêntica. Realmente maravilhoso. Impressionante. E ele mostra, e também o Mike Batista esteve junto com um amigo dele, vendo aquelas figuras, né, antigas, que são pinturas rupestres, né, antigas, e eles representaram aquilo e falou, aquilo também somos nós. Nós estivemos aqui desde sempre. Como se fosse um recado para ele. Realmente incrível. Maravilhoso. Dr. Steve Greer teve um sonho preditivo em 1978, quando estava no Oriente Médio. Isso faz muito tempo, o Dr. Greer era novinho na época. E ele teve uma visão onde os militares não estavam mais usando as capacidades psiônicas para atrair e abater OVNIs. Não. Ao invés disso, estavam usando o protocolo C5. E se você perguntar do protocolo C5, deve ter pelo menos umas 3 lives aqui. Tem artigo. Já postei no grupo do Telegram. Tá bom? Então procura lá. E também procura no acervo do canal. Passo a passo, em português. No meio da cidade ele viu um OVNI em forma de ovo, pousando. Lembrando que o Star White tem OVNIs em forma de ovo. E também o JP fala dos seres da Lua. Live também. Pousando. E uma entidade não humana antiga, com barba branca. Barba branca. Saiu e começou o primeiro contato aberto, mundialmente. Lindo. Realmente espetacular. Que isso realmente possa acontecer muito rapidamente. Vamos continuar. Greer denuncia que esses programas secretos foram usados para atividades horríveis de crime, incluindo o comércio de pessoas e recrutamento forçado de pessoas com capacidades psiônicas, como aconteceu com Mike Batista, entre muitos outros. Como aconteceu, por exemplo, no projeto Montal, que continua até hoje. Altos funcionários são chantageados, inclusive com material da ilha do Epstein, para manter o sigilo absoluto. Veja que tudo está conectado. E o Epstein está conectado direto com um grande segredo. As pessoas não entendem. Coisa que eu já falo no canal há muito tempo, o Dr. Greer veio com provas, mostrando isso, escancarando isso. Quer evidência? Aqui está. Republicana Luna, isto é muito maior de qualquer prévia.
após se reunir diretamente com sobreviventes do agressor, vocês conhecem ele, né? A deputada Ana Paulina Luna afirmou que o escândalo pode ir muito além do que foi divulgado ao público. É muito mais sinistro e macabro que você possa imaginar, confirmando o doutor Steve Greer. Seu alerta foi direto. Há pessoas muito ricas e poderosas que precisam ir para trás das grades. De forma ainda mais explosiva, Luna declarou que é muito possível que o Epstein estivesse atuando como um agente da inteligência. E atuava com células podres da inteligência dos Estados Unidos e complexo. É isso aí. Empresas e empresas também de defesa. Pois é. Entenderam? Isso muda tudo. Porque se for verdade, nunca se tratou apenas de um predador. Não. Isso é apenas a ponta do iceberg. É só a primeira camada. Superficial. Levanta questões muito maiores. Quem protegeu Epstein por tanto tempo? Quem financiou e viabilizou a rede? A gente sabe quem foi. Quem se beneficiou do material comprometedor? E quantas agências de inteligência sabiam? Luna também confirmou que os sobreviventes querem a verdade seja revelada. E ela esteve com eles, com as vítimas. Olha só a entrevista da Ana Paulina Luna. Enquanto protege as identidades das vítimas, algumas supostamente com apenas 14 anos de idade. Durante anos, o público foi informado de que este caso estava encerrado. Agora, os legisladores estão sugerindo abertamente que isso pode envolver operações de inteligência, redes de chantagem, elites protegidas e acobertamento institucionais dos mais altos escalões. A pressão por total transparência está crescendo rapidamente. Quanto mais se demora nas respostas, maiores se tornam as perguntas. Olha só isso aqui, meus amigos. A enigmática conexão entre Jeff Epstein e fenômenos inexplicáveis e o ápice. Essa você não imaginava. Tem a ver com o ápice. Sim, tudo a ver com o ápice. E tecnologias suprimidas. No labirinto de arquivos que emergem da enorme desclassificação dos documentos. Então, por que você usa uma rede de chantagem? Não pode falar de ET, não pode falar de energia livre. Entenderam? Entenderam? Vem para uma festinha, gravamos tudo. E se o senhor falar de tecnologia suprimida, vamos acabar com o senhor. Entenderam? Esse que é o objetivo. Detalhando a extensão de sua rede de contatos, e-mails, movimentações, algo que desafia a lógica tradicional do caso. Uma conversa com o físico teórico, Lawrence Krauss, de fevereiro de 2018, na qual o magnata parece sugerir que a refutação deveria ser focada ponto a ponto, desmantelando as alegações até que se tornem ridículas. Chegou para o cientista, olha, você tem que refutar, ridicularizar o fenômeno WAP. O Epstein. Ele faz parte desse sistema do acobertamento. Aliás, esta é a sua principal função. Incluindo, segundo o texto, referências a tópicos que poderiam beirar ao paranormal e ao extraordinário. Outro nome que aparece nos arquivos é Alex Crocus, um dos principais investigadores do grupo de divulgação de OVNIs. No Skywalker. Lembrando que o Instituto Skywalker tem vários, qual o Mike Batista, que trabalhavam como agentes psiônicos para os sites negros. É só linkar os pontos. Entenderam agora? Pois é. O Epstein tinha ligação com essa rede de abater OVNIs e com acobertamento das entidades não humanas. Conviva com isso. A viagem transdimensional quântica, o coração da tecnologia avançada. No cerne dessa revelação está a viagem transdimensional quântica, apresentada como base da tecnologia de locomoção de civilizações interestelares avançadas. Um conceito que desafia completamente nossa compreensão física tradicional do tempo e espaço. A viagem interestelar não corre de forma linear. Não, porque eles podem burlar a barreira do espaço-tempo, criando um vórtice. As naves criam um campo eletromagnético poderoso, que permite o veículo e seus ocupantes
sair do espaço-tempo linear tridimensional e entrar em outra dimensão. Porém, são biológicos. Então, você utilizar parte da capacidade nata de seres interdimensionais não faz de você um ser interdimensional. Tem muita gente que confunde isso. O princípio fundamental é o emaranhamento quântico, um estado onde cada ponto do espaço-tempo está conectado ao todo os outros pontos. Quer que eu dê outro exemplo? Por exemplo, você pode projetar a sua consciência para outras densidades e dimensões, ok? Pode. Claro que pode. Nós humanos, aqui da terceira dimensão. Porém, isso não torna você um ser interdimensional. Porque você está preso ou não preso um corpo físico. Ok? Você tem que se alimentar, você tem que cuidar do corpo. Você é um ser biológico. Diferente de um ser interdimensional autêntico, que não é biológico. E não está preso ao tempo linear. Compreenderam a diferença? Pois bem. Onde cada ponto do espaço-tempo está conectado com todos os outros pontos. Isso permite que um objeto desapareça de um local e apareça instantaneamente em outro através desse universo emaranhado. Greer faz uma distinção crucial. Trata-se de civilizações interestelares transdimensionais. E a gente está chegando lá. Nós estamos postulando nos tornar... somos aspirantes, né? A nos tornar uma civilização transdimensional. Usar a tecnologia transdimensional. Esses seres não são necessariamente originários de outras dimensões. Com conceitos tecnológicos, mas civilizações físicas de outros sistemas estelares que dominam o uso de dimensões superiores para transitar pelo cosmos. Quando uma nave está em trânsito ou parcialmente deslocada da nossa realidade 3D, ela pode ser confundida com aparições ou fantasmas devido à sobreposição fenomenológica entre as dimensões. Vou explicar isso para vocês. Por exemplo, tá aqui, esse desenho aqui é melhor. Imagem às vezes é mais fácil de entender. Nível tridimensional, aqui a nave totalmente materializada. Parcialmente deslocado, que fica entre a materialidade e a não materialidade. Sobreposição fenomenológica, que já está quase entrando para outra dimensão, adentrando, melhor dizendo, em outra dimensão, e dimensão superior. Nesse momento que ela entra na dimensão superior, ela está transitando na rede cósmica, na grade holográfica cósmica, a teia cósmica, que é mais rápida que a velocidade da luz. Lembrando que a teia cósmica, o próprio Stephen Burns mostra, conecta o universo inteiro. Então é uma rede de plasma que conecta o universo. E através dessa rede de plasma, você pode se deslocar no espaço-tempo. Esta é a tecnologia das entidades não humanas. Lembrando que essa tecnologia já existe. Pois bem. O que torna tudo isso mais extraordinário, o que torna tudo isso ainda mais extraordinário, é que essa tecnologia não é operada apenas por botões ou alavancas. Não mesmo. Joysticks, nada disso. Mas por uma interface psíquica, operada pela consciência. As civilizações não humanas utilizam o que Greer chama de IA consciente. É IA consciente, inteligência artificial consciente. Uma interface direta entre pensamento, consciência e matéria, espaço-tempo. Sua equipe decifrou o código da Rosetta, do contato, que envolve o uso da consciência e do pensamento direcionado para interagir com os sistemas de navegação dessas naves. E qual é o código da Rosetta? Protocolo de contato C5. Contatos imediatos do 5º grau. Você pode interagir com essas naves através da consciência. Principalmente se for da sua família de alma. E pode pilotar essas naves. Isto, inclusive, é confirmado pelo próprio JP, George Pablo. A física quântica transdimensional revela que o tempo e o espaço possuem uma natureza plástica e flexível. Ele pode ser torcido, inclusive. Você pode torcer o espaço-tempo. Há casos como o incidente de Henderson, 1982, Inglaterra, que é considerado o caso Roswell, da Inglaterra, na floresta, em que os seres seriam, na verdade, descendentes de humanos 500 mil anos no futuro. 500 mil anos no futuro. Floresta de Henderson, caso Roswell inglês. E trouxeram mensagens
como o HI Brasil, por exemplo. Coordenadas de HI Brasil. Quando eu fico pensando nisso, eu fico imaginando, é como se fosse um recado. Hoje eu consigo entender por que é que seres humanos, sim, 500 mil anos do futuro, deram coordenadas de uma ilha que não está no mapa. Né? Mas historiadores antigos dizem, e existem contatos também, que essa ilha existiu de verdade, inclusive essa é a origem do nome Brasil. Hoje eu entendo. Porque chegaria um tempo que haveria o Axis Mundi, encontros de mundos, onde mundos paralelos de outras dimensões ficariam sobrepostos ao nosso. Este é o recado. E HI Brasil e outras ilhas, a Hiperbórea, né, Thule, poderiam ser vistas novamente. Nós poderíamos interagir com outras densidades e dimensões e cidades interdimensionais, como foi no passado. Retornando para intervir ou alertar a humanidade atual. Alertar a humanidade. Falou, vocês precisam crescer espiritualmente. Falaram por 2 militares. Para garantir a nossa existência há 500 mil anos. E nós estamos aqui para garantir que vocês serão vitoriosos. Estamos coordenando também, junto com seres extraterrestres. E criptosseres e seres interdimensionais. No nível quântico, essa tecnologia realiza cancelamento de massa. A massa fica reduzida a zero. E aqui tem um gráfico para mostrar isso. Aqui, ó. No nível quântico, a tecnologia realiza cancelamento de massa. Massa normal, massa zero. Quando você atinge a massa zero, você é como um fantasma. Você pode atravessar a parede. E você pode transitar entre densidades e dimensões. Tem gente que fala assim, mas por que? Então quer dizer que você desencarna, você se torna um ser interdimensional? Não, o Dr. Robert Moore mostra o seguinte, que as pessoas, quando elas desencarnam, elas têm frequência. E a maioria ficam presas à materialidade. Vícios, trabalho, repetição de coisas, presas a pessoas, presas a certos, até mesmo ao trabalho, a pensamentos negativos, elas ficam presas na Terra, elas não conseguem sair daqui. E elas ficam repetindo as mesmas coisas. Porque não tem nível de consciência. Então, 99% das almas encarnadas não consegue se tornar um ser interdimensional por causa da frequência. E eles ficam vários anéis diferentes, de frequências mais densas às mais elevadas. Tanto é que muitas entidades, principalmente entidades que não conseguiram evoluir, ficam presas a vícios, né? Gostam de locais onde tem pessoas que consomem coisas não legais, eu não posso usar o termo aqui, vocês entenderam. Casas de prostituição, coisas desse nível. Pois é. Vamos dar continuidade. Tanto é que o Dr. Robert Moore, que estudou, isso tem documento, isso consta no documento da CIA, desclassificado. A maioria das pessoas desencarnadas fazem as mesmas coisas que elas faziam aqui. Então, se a pessoa costumava ir para a igreja, continua indo para a igreja, vai fazendo as mesmas coisas, ela não consegue realmente evoluir. A grande maioria, infelizmente. Alguns poucos conseguem. A fonte de tudo é o vácuo quântico. Naves atraem energia infinita do campo de energia do ponto zero, que permeia todo o universo. Ou energia taquiônica, tá? Vácuo quântico. É energia taquiônica, superluminais, tem vários nomes, energia radiante, éter, vril, a energia vril. Inclusive, nosso corpo, através da atividade íntima entre casais, com intenção positiva e intensa, pode ativar a Kundalini e você pode captar superluminais. Por isso que é uma forma de contato também, como foi transmitido no nosso webinário. Falando em webinário e energia criadora, o contato da Eliette está na descrição, ok? Pois bem. Vamos continuar. E a fonte de tudo isso? O vácuo quântico. O campo de energia de ponto zero que permeia todo o universo. As naves atraem energia infinita desse campo fundamental, permitindo propulsão por campo gravitacional, o funcionamento de sistemas eletrônicos transdimensionais sem qualquer dependência de combustível fóssil nuclear. Tanto é que você pegar o livro Vril, Raça do Futuro, tá ali explícito. Toda a nossa tecnologia vem do Vril. E o Vril o que é? É a energia
A fonte é o vácuo quântico, ou superluminais, que é a mesma coisa. O impacto que mudará tudo. A liberação completa dessa tecnologia significa o fim da dependência de combustíveis fósseis, erradicação da pobreza energética, um salto civilizatório sem precedentes. Estima-se que entre 1.000, só que eu achei um número um pouco grande, mas chega a trilhões, dezenas de trilhões de dólares. Toda a economia do mundo gira em torno do combustível fóssil. Em ativos do sistema financeiro atual seriam removidos, seriam paralisados. Por isso que eles querem paralisar o loirão. Entenderam agora? Um golpe devastador para a indústria do petróleo, do carvão e da energia nuclear. Por isso a resistência feroz do complexo industrial militar e das elites globalistas que sustentam esse governo das sombras. Claro que eles não vão querer isso, porque é a fonte do seu poder. Pessoas que eram bilionárias vão se tornar pobres da noite para o dia. Acabou! Porque agora a riqueza é tecnologia. Um mundo onde todos são ricos. Eles não querem isso. Através de tecnologias disruptivas. Energia livre. Fim, erradicar a pobreza. Uma coisa está associada à outra. Medbeds, longevidade, aumentar a expectativa de vida. Um mundo onde as pessoas vão trabalhar por esporte, por lazer. Como bem disse Elon Musk. Né? E há mais automoção. É o que ele podia falar, né? Mediante as circunstâncias. É igual que trabalhar por prazer. Ninguém vai trabalhar mais por sobrevivência. O recado final de Greer é cristalino e urgente. A revelação não é apenas sobre naves, é sobre o fim de um governo paralelo, que age acima da Constituição, é sobre devolver o poder ao povo, é sobre supervisionar civilmente esses programas e garantir que as tecnologias sejam usadas para o bem da humanidade, e não para batalha e controle. A caixa de Pandora foi aberta. O que está por vir não será apenas informação, será uma transformação completa da civilização humana. O momento é agora. A verdade não pode mais ser contida. O futuro quântico, consciente e infinitamente grandioso que parecia ficção científica está batendo a nossa porta. Prepare-se, a era da divulgação total começou. Uau! Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave, gratidão e um beijão no coração de cada um de vocês.